Olá, meus caros alunos, estou de volta mais uma vez para nós termos a nossa teleaula de matemática, 12º ano. Mas antes de nós começarmos, vou fazer-vos uma pergunta, que é para saber se já fizeram o meu trabalho de casa. Eu espero que tenham feito o trabalho de casa. E para a aula de hoje, nós vamos falar da modelação e otimização. Na modelação e otimização, pus aqui um textozinho que é para contextualizar o que significa modelação e otimização. Muitos fenômenos da física, da economia, sociologia e muitas outras ciências têm como modelo matemático uma função. E esses modelos matemáticos permitem resolver alguns problemas, fazer projeções a curto ou a longo prazo e também determinação de valores ótimos. Já deu para perceber o que nós vamos falar hoje, só olhando para isto. Nós vamos ver a resolução de problemas de vida real utilizando a modelação e otimização. Este conteúdo tem gerado muitas dificuldades por parte dos alunos, devido à má interpretação que tem por parte dos alunos na resolução de um problema. Para facilitar, vou dar-vos alguns tópicos ou algumas dicas que irão permitir a resolução de qualquer problema. Então, eu tenho aqui etapas para resolver um problema. Primeiramente, temos a leitura e compreensão do problema. Já sabem que o primeiro passo para resolver um problema é devo ler e interpretar. Se não fizer uma boa interpretação, não consigo avançar. Por isso, a interpretação e a compreensão do problema é fundamental na resolução de qualquer problema. Depois temos a segunda etapa, que é encontrar a conexão entre os dados e a incógnita. O que isso quer dizer? Aqui, nesta etapa, nós temos que atribuir uma letra que se pretende calcular. Depois, posto isso, passamos para a resolução do problema no ponto de vista matemático. Este ponto quer dizer que os alunos têm que ter a capacidade de fazer a relação dos conteúdos já estudados nos anos anteriores ou nas aulas anteriores, fazer essa ligação com o problema e resolver. E por último, eu posso, depois de resolver o problema, interpretar e validar ou não, posso validar ou não validar, a solução encontrada. Posso ter a solução ou as soluções. Então, para a nossa aula de hoje, eu vou buscar dois exemplos, dois problemas, do exame anterior, do exame 2017-2018, para nós trabalharmos essas etapas todas que estão cá mencionadas. Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo, que é tirado no Exame Nacional do 12º ano, do ano 2017-2018, primeira fase. Diz o seguinte, o problema diz o seguinte: foi administrado um medicamento a um doente às 9 horas da manhã de um certo dia. A concentração desse medicamento em miligrama por mililitro de sangue, T horas após ter sido administrado, é dada por, temos cá uma função, C de T igual a 2T vezes Euler elevado a menos 0,3T. Eu fiz apenas a primeira parte, fiz a leitura. Então agora eu vou interpretar o meu problema. Já li, fiz uma leitura breve, eu vou interpretar. Na interpretação do problema, preciso tirar aqui os dados. Preciso de ver no problema as informações importantes que irão ajudar-nos a resolver o nosso problema. Então, chamar de dados, vamos tirar aqui os nossos dados. Como eu já vos tinha dito, olhando para o primeiro parágrafo, temos lá um dado que ressalta, um dado que chama a nossa atenção, que é a hora em que o medicamento foi administrado ao paciente, ao doente. Então, eu vou dizer que o primeiro dado que eu tenho é o medicamento. O medicamento
O medicamento foi administrado às 9 horas. Esta é a primeira informação que chama-nos a atenção. Continuando, temos aqui, vamos para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo eu tenho aqui a concentração desse medicamento em miligrama por mililitro de sangue, T horas após ter sido administrado. Olhando para este parágrafo, nós temos aqui dados importantes. Que o primeiro que realça ou que chama-nos mais atenção é a unidade que se utiliza, onde nós temos a primeira unidade é dada em miligrama por mililitro de sangue, que é a unidade que nós usamos para a concentração de medicamento. E depois temos a outra unidade, que é em horas, que é o tempo, o T, que está em hora. Então temos aqui duas unidades. Temos o miligrama por mililitro de sangue, que é para a concentração, e temos o T, horas, que é para o nosso tempo. Não precisamos desses dados por enquanto, retenham isso na vossa mente, sublinhem essas unidades, miligrama por mililitro de sangue e horas, sublinham para nós não esquecermos, que nós iremos usar mais para frente. Depois, outro dado que aparece que nós temos que tirar é a nossa função de concentração, isto é fundamental, que é a nossa função de concentração, que é dado em C, por isso é que está C da concentração. Temos aqui C de T é igual a 2T vezes Euler elevado a menos 0,3T. Esta é a nossa função de concentração, em função do tempo que nós vamos usar. Depois dos dados, como viram, o que nós fizemos é a primeira etapa, leitura e interpretação. Fizemos isto, já tiramos os dados. Agora vamos passar às nossas perguntas. Agora vamos ver qual é a questão que colocaram em relação ao problema que nós lemos. A primeira questão diz: determine um instante em que a concentração do medicamento no sangue foi máxima. Se repararem, temos aqui um dado entre parênteses, que diz: apresente o resultado em horas e minutos. Esse dado é importante. Esse dado nós precisamos saber que a resposta terá que ser apresentada em horas e minutos. Depois temos a segunda questão: qual foi a quantidade máxima de medicamentos administrados ao doente? Se nós olharmos, vamos só focar na primeira pergunta. Determinar um instante em que a concentração do medicamento no sangue foi máxima. Vocês podem ir lá, da primeira questão, temos que buscar, eu costumo dizer, a palavra-chave. A palavra que vai ajudar-nos a entender, a fazer a ligação do problema com o conteúdo da matemática que vocês estudaram. Olhando para o texto, para a pergunta, a nossa palavra-chave que temos lá é máxima. E essa palavra, a palavra máxima, ela está relacionada com um conceito que vocês adoraram da matemática, que nós já vimos. Quem ainda se lembra? É um conceito bem recente. Ainda lembram? Eu acho que sim. Neste conceito, onde nós usamos a palavra máxima, estamos a falar da primeira derivada, que é um conteúdo recente, um conteúdo que todos adoraram quando nós ministramos, todos adoraram. E é com base na primeira derivada que nós vamos responder à pergunta. Para isso, eu vou usar o quadro. Lembram-se da pergunta? Em que instante a concentração do medicamento foi máxima no sangue? É a pergunta que nós temos. E também lembram da sugestão que eu dei, da dica que eu dei, que é essa pergunta está ligada com a primeira derivada. Vamos fazer a primeira derivada de quê? Vamos fazer a primeira derivada da função concentração que nós já escrevemos aqui, já tínhamos tirado o dado. É com esta função que nós vamos fazer a primeira derivada. Então, eu tenho aqui, vamos a responder a pergunta 1.1. Temos a função C de T igual a 2T vezes Euler elevado a menos 0,3T. Vamos derivar esta função, fazendo a primeira derivada. C' de T vai ser igual, vou derivar tudo isso, tem que fazer isso, 2T vezes Euler elevado a menos 0,3T
derivada. Olhando para a expressão que nós temos aqui a derivada de um produto. Já sabem que nós já vimos na aula passada, derivada do produto, U vezes V, derivada é igual a derivada de U vezes V mais U vezes derivada do V. Então, temos aqui a fórmula. Vem para a minha expressão. Quem é o U, quem é o V? Da forma como está a expressão, eu tenho aqui U, V. Pronto. E agora só nós montamos a fórmula. C' de T, derivada de T, é igual 2T derivada vezes Euler elevado a menos 0,3T mais 2T vezes Euler elevado a menos 0,3T derivada. Apareceu aqui, olhando para aqui, derivada de 2T. Já vimos que é derivada de uma função afim. Já tem isso de cor? Tem ou não tem de cor? Tem. Sei que tem. 2 vezes Euler elevado a menos 0,3T mais 2T mantém, porque não está a derivar. E aqui aparece-nos derivada de uma função exponencial. Também já vimos na aula passada. Contudo, eu vou pôr aqui ao canto a nossa fórmula. Euler elevado a U é igual a derivada de U vezes Euler elevado a U. Uma fórmula simples e prática. E essas fórmulas, vocês não precisam decorar. Já sabem que nos exames nacionais nós colocamos todas as fórmulas. Só precisam saber aplicar as fórmulas. Só isso. Vezes, segundo a nossa fórmula, quem é o U? O U é o meu expoente do Euler. Então, eu tenho aqui menos 0,3T derivada vezes Euler elevado a menos 0,3T. Continuando, isto é igual a 2 vezes Euler elevado a menos 0,3 mais 2T vezes, derivar uma função afim, já sabem o que dá, 0,3 vezes Euler elevado a menos 0,3T. Então, eu tenho C' de T, vai ser igual, aqui mantém, mas eu aqui tenho 2T vezes menos 0,3. Estamos a falar da multiplicação de dois números com sinais contrários, recebem o sinal negativo. Então, vamos ter aqui menos 2 vezes 0,3, 0,6T vezes Euler elevado a menos 0,3T. Olhando para a nossa expressão, ainda podemos simplificar a nossa expressão. Nós temos aqui a diferença, uma diferença entre duas parcelas, onde elas têm algo em comum. Olhando para ambas as parcelas, o que elas têm em comum? Elas têm Euler elevado a menos 0,3T em comum. Logo, colocamos o que elas têm em comum em evidência. C' de T vai ser igual a Euler elevado a menos 0,3T vezes, o que é que resta aqui? 2 menos 0,6T. A nossa derivada já está calculada e simplificada. Mas ainda não respondemos à nossa pergunta. Precisamos determinar um instante em que a concentração do medicamento no sangue foi máxima. Para isso, vamos precisar calcular os zeros da função. Calculando os zeros da nossa função derivada, precisamos calcular C' de T igual a zero. Então, se T igual a zero, vamos ter Euler elevado a menos 0,3T vezes 2 menos 0,6T igual a zero. Aqui é só aplicar a lei do anulamento e produto, que é o que nós temos. Euler elevado a menos 0,3T igual a zero.
ou 2 menos 0,6t também igual a 0. Olhando para a nossa primeira equação, nós estamos perante uma função exponencial. E nós sabemos que a função exponencial não tem zero. Vocês já viram isso desde o primeiro período. A função exponencial não tem zero. Porque se eu fizer o esboço gráfico da função exponencial, ela não toca no eixo do x. Então, ela não tem zero. Como ela não tem zero, ela é, neste caso, a nossa equação, ela é impossível. Tem aqui uma equação impossível. Então, só vamos ficar com a segunda parte. 2 menos 0,6t igual a 0. Temos aqui uma equação do primeiro grau. Já estudaram nos anos anteriores, todos sabem resolver. O que é que nós temos aqui? Menos 0,6t igual. O 2 passa para o segundo membro, menos 2. Já sabem que temos que multiplicar por menos 1 para tirar o sinal negativo. A nossa expressão ela é toda positiva. Então, vamos ter 0,6t igual a 2. Tirando o valor do t, essa é uma equação no primeiro grau. Todos sabem fazer perfeitamente. O 0,6 é o coeficiente do t. Dividimos ambos os membros pelo coeficiente do t. 0,6, 0,6. Com isso, 0,6 dividido por 0,6 vai dar 1. Então, resta-nos apenas o t. E aqui continuamos com 2 a dividir por 0,6. Eu vou ter que apagar aqui deste lado. Espero que já tenham passado. Vou apagar aqui em cima por causa do espaço para continuar. Vou deixar a função original. Então, nós temos aqui o t igual a 2 a dividir por 0,6. Ao fazer essa divisão, já fizeram, acho que já fizeram, depararam que nós temos aqui uma dízima infinita periódica, onde o t vai ser igual a 3,33 por aí fora. Dízima infinita periódica. Também podíamos fazer usando uma fração decimal. Vocês sabem disso, também podíamos fazer usando uma fração decimal. Então, vamos ver, de acordo com o zero que nós temos o t, vamos ver o sinal da função. Aqui na nossa derivada, nós temos aqui o produto de duas funções. A função exponencial ela é sempre positiva, toda a gente sabe. Então, não vamos trabalhar com ela. Já vimos também que ela é uma equação impossível. Vamos usar apenas a nossa função afim que eu tenho aqui, 2 menos 0,6t, que nós calculamos o seu zero, que deu este. Então, com base no zero da função, onde eu temos aqui a nossa dízima infinita periódica, onde se eu tiver que fazer o esboço gráfico da função, temos aqui o x, o y. Por ser o zero é positivo, está à direita do zero. Vou pôr mais ou menos aqui, 3,33. Por ser o zero da função, é o ponto onde interseta o eixo do x. Então, temos aqui. Se nós repararmos, à esquerda do nosso zero, a parte do grafo está em cima do eixo do x. Então, está na parte positiva do y. E à direita do nosso zero, está debaixo do eixo do x e está na parte negativa do y. Com isso, já conseguimos fazer a nossa tabela. A tabela da primeira derivada. Que vai mostrar com que o t que nós calculamos é mesmo o instante onde a concentração é máxima. Eu tenho aqui o t, c' de t, primeira derivada, e a função t. A função t, onde nós temos o nosso zero, 3,33. Então, já dissemos, é o zero da função, então temos aqui o nosso zero, já sabem preencher a tabela. Dissemos que antes do zero a função é positiva e depois do zero a função é negativa. Então, sabemos que ela é crescente, depois decrescente. Quando temos a passagem ou a mudança do sentido,
Quando passa de crescente para decrescente, nós temos o nosso candidato ao máximo da função. Quer dizer que já posso considerar que o resultado que eu tenho é o instante onde a concentração do medicamento é a máxima no sangue. Mas, não sei se estão a lembrar, que nós tínhamos um dado entre parênteses. O que é que dizia lá? Para apresentar o resultado em hora e minutos. O nosso T está em hora, segundo os dados que nós tínhamos tirado. Então, eu tenho T igual a 3,33. A parte inteira, o 3, já sei que são 3 horas. Mas a parte decimal não está em minuto, não me diz que é minuto. Logo, eu tenho que fazer a conversão para minutos, usando a regra 3 simples. Onde eu tenho 1 hora, corresponde a 60 minutos. E 0,33 hora corresponde a x minutos. Regra 3 simples, todos sabem. Então, vamos ter x igual a 60 vezes 0,33. Então, x vai dar aproximadamente 20 minutos. Logo, isso vai ser equivalente a 3 horas e 20 minutos. Tinha que fazer isso antes de calcular o T. Então, um instante onde quando a concentração foi máxima no sangue, vai ser igual à hora em que ministraram o medicamento, às 9 horas, mais a hora que atingiu o pico, que é 3 horas e 20 minutos. Então, o instante vai ser igual, 9 mais 3, 12 horas e 20 minutos. Bem, sabem que todo e qualquer problema temos que dar a resposta. Então, falta-nos dar a resposta do nosso problema. A pergunta que nós tínhamos era em que instante a concentração do medicamento foi máxima. Então, eu vou dizer que resposta: a concentração de medicamento no sangue foi máxima está em horas. Quando foi máxima às 12 horas e 20 minutos. E já está. A concentração de medicamento no sangue foi máxima às 12 horas e 20 minutos. Respondemos a nossa pergunta 1.1. Respondemos a nossa pergunta 1.1. Agora vem a pergunta 1.2, que já fizemos todos os cálculos auxiliares para responder a pergunta 1.2, que é qual foi a quantidade máxima. Nós apenas determinamos o instante, mas falta-nos a quantidade máxima. Como é que vamos tirar a quantidade máxima? Temos aqui, já temos um instante, é ir à função inicial, substituir o nosso T pelo instante em que atingiu a concentração máxima e daí tirar o valor tirar a quantidade da concentração, que é o que nós estamos a precisar agora na pergunta 1.2. Já tem a pergunta, que já tinham passado a pergunta, só vamos agora responder. C de T igual a 2T vezes Euler elevado a menos 0,3T, onde estamos a falar do instante T igual a 3,33, que é o nosso valor aproximado que nós estamos a usar. Então, C de 3,33 é igual a 2 vezes 3,33
vezes Euler elevado a menos 0,33 vezes 3,33. Bem, os alunos já sabem que quando temos essas expressões, devem colocar toda a expressão na calculadora para termos um resultado final, que é o que nós estamos a precisar agora. Até podem fazer essa multiplicação, mas aqui na função exponencial, tem que colocar na calculadora científica para ajudar-vos a tirar a resposta. Então, isso vai dar aproximadamente... Vamos ter aproximadamente, isto vai dar 2,45. A quantidade máxima, de medicamento administrado ao doente foi de 2,45 miligramas por mililitro de sangue. A quantidade máxima de medicamento administrado ao doente foi de 2,45 miligramas por mililitro de sangue. Bem, já respondemos às nossas questões, já resolvemos o nosso problema, mas eu vou deixar-vos com alguns para fazerem em casa, onde a próxima aula iremos debruçar basicamente na correção deste trabalho de casa. Vou deixar-vos com 2 tarefas para fazerem e depois na próxima aula fazemos a correção. Temos lá as tarefas. A primeira diz: admita que a concentração do produto químico na água é em gramas por litro, T minutos após a sua colocação na água é dada aproximadamente por C de T, temos aqui a nossa função, igual a 0,5 T ao quadrado vezes Euler elevado a menos 0,1 T. Só que nesta nossa função, o nosso T, ele é maior ou igual a zero. Tem que tomar atenção a isto. O T é maior ou igual a zero. Agora vem a nossa pergunta. Recorrendo a métodos exclusivamente analíticos, determine o valor do T para a qual a concentração desse produto químico na água é máxima. Essa é a primeira pergunta. Estão lá a ver para passarem para a caderno. A segunda pergunta, o segundo problema que nós temos, diz: no museu, a temperatura ambiente em graus centígrados, T horas após as 0 horas do dia 1 de abril de 2010, é dada aproximadamente por, temos aqui a nossa função, T, em função do T, é igual a 15 mais 0,1 T ao quadrado vezes Euler elevado a menos 0,15 T. Com o nosso T no intervalo de 0 a 20. Reparem que o intervalo é fechado. Nunca esqueçam disso. Se é fechado, quer dizer que o 0 e o 20 fazem parte do problema. O intervalo é fechado. Agora vem a pergunta. Determine um instante em que a temperatura atingiu o valor máximo, recorrendo a métodos exclusivamente analíticos. Essa pergunta tem uma particularidade. Apresente o resultado em horas e minutos, apresentando os minutos arredondados às unidades. Bom trabalho. Qualquer dúvida, estarei na próxima aula para esclarecer.